dar um vídeo aqui pancado pra vocês. Vou ensinar a como arrumar a câmera da bicicleta. Tipo, se a sua câmera furou, você vai lá e arruma. Você mesmo em casa, você não precisa nem dar na bicicletaria. Esses caras de bicicletaria cobram caro pra caramba. Aqui, ó, já deixei meio solto aqui pra poder adiantar o vídeo pra vocês. Ok. Daí, ó, é só vocês tirar o pneu, vocês vão usar uma colher, um grifo, que eu não tenho a chave aqui, na verdade eu tenho, mas tá emprestado, daí você usa pra tirar aqui, e uma chave de fenda, pra poder ajudar aqui, pra poder ficar melhor. Daí vocês vai lá e só tira o pneu, né? Depois eu volto com vocês aí. Aqui, ó, tirei o pneu, na verdade eu não tirei, eu só dei uma folga ali, tá vendo? Ele veio os dois colocados assim, dentro do aro. Daí eu só tirei ele, tá vendo? Daí é simples. Daqui eu vou tirando o pininho. Tirar aqui. Deixa ele no chão aí mesmo. Daí você vem aqui na câmera. E você empurra ela pra dentro. Tira ela aqui, ó. Daí você tira ela aqui, ó. Ela vai sair, tá vendo? Bem facinho aqui pra vocês. Aí. Daí você deixa ela aqui, claro. No lugar. Aí você vê ela, ó. Daí você pega a banda, vê onde tá furado. Daí você rosqueia. Daí vocês vão bombear. Bombeia até ela estufar, porque daí às vezes é um furinho bem pequenininho, coisa de nada. Daí ela vai murchando aos poucos, daí vocês apertam. Enche ela até ela estufar. Deixa eu mais perto pra ver. Se não é no bico, né? Porque se for no bico tem que lhe mandar na bicicletaria. Daí eles têm que cortar aqui. Ixi, acho que... Achei. Mó furinho de nada, gente. Olha aqui, bem aqui, ó. Acho que não vai focar. Como é que dá o zoom? Bem aqui mesmo, aqui assim, ó. Ó, não sei se você consegue escutar o barulho. Não vai focar. Então, eu vou murchar a câmera aqui. É aqui mesmo. Eu vou murchar a câmera e daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, ó, tirei o pneu. Na verdade eu não tirei, eu só dei uma folga ali, tá vendo? Ele veio os dois colocados assim, dentro do aro. Daí eu só tirei ele, tá vendo? Daí é simples. Daqui eu vou tirando o pininho. Tirar aqui. Deixa ele no chão aí mesmo. Daí você vem aqui na câmera. E você empurra ela pra dentro. Tira ela aqui, ó. Daí você tira ela aqui, ó. Ela vai sair, tá vendo? Bem facinho aqui pra vocês. Aí. Daí você deixa ela aqui, claro. No lugar. Aí você vê ela, ó. Daí você pega a banda, vê onde tá furado. Daí você rosqueia. Daí vocês vão bombear. Bombeia até ela estufar, porque daí às vezes é um furinho bem pequenininho, coisa de nada. Daí ela vai murchando aos poucos, daí vocês apertam. Enche ela até ela estufar. Deixa eu mais perto pra ver. Se não é no bico, né? Porque se for no bico tem que lhe mandar na bicicletaria. Daí eles têm que cortar aqui. Ixi, acho que... Achei. Mó furinho de nada, gente. Olha aqui, bem aqui, ó. Acho que não vai focar.
Como é que dá o zoom? Bem aqui mesmo, aqui assim, ó. Ó, não sei se você consegue escutar o barulho. Não vai focar. Então, eu vou mostrar a câmera aqui. É aqui mesmo. Eu vou mostrar a câmera e daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, eu voltei aqui com vocês. Agora, se tiver uma lixinha... eu costumo usar a lixa, porque fica melhor a colagem. E eu esqueci de falar pra vocês. Não é muito aconselhável vocês usar Super Bond, porque o que você vai fazer não fica muito bom com o Super Bond, né? Porque o Super Bond seca, né? Ele fica tudo ressecado. Melhor você comprar uma cola própria pra mexerinho, tá ligado? Daí a bagulho fica pancada aí. Daí a bagulho fica da hora. Daí é só vocês lixar aqui. Daí depois que eu tiver lixado um pouquinho aqui, eu volto com vocês, beleza? Eu voltei aqui. Olha, ele vai ficar assim, mano, ó. Eu não aconselho vocês usar Super Bond, eu usei porque não tinha outra coisa. Ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Que ele fica tudo meio branco, assim, ó. E depois que ele colar, você vem no meio com uma coisa fina. Não agulha, não vai fazer agulha, não vai varar, não vai furar. Vocês pegam uma chavinha de fenda, vai ter um cortezinho assim, ó, uns pontinhos. Daí você fia assim e arranca o plástico. Daí o Super Bond vai desgrudar do plástico. Daí, ó, se ficar umas beiradinhas aqui, você só passa Super Bond, ó. E vem com a chavinha de fenda aqui, ó. Só cobrindo aqui assim, ó, o bagulho vai. O bagulho fica pancado aqui, ó. O bagulho fica da hora. Daí, ó, tá secando aqui, ó, como vocês podem ver aqui mais ou menos, ó. Tá meio molhado o Super Bond que eu coloquei aqui. Daí por dentro já secou, tá secando secar por fora, que eu passei um pouquinho por fora, pra poder ficar da hora. Daí, o bagulho colando aqui, ó. Eu volto com vocês aqui só pra poder tá fazendo a instalação aqui do pneu, beleza? E aí, molecada, voltei aqui pra vocês aqui. Meu Super Bond já secou, tá vendo? Ele fica tudo meio branco, molecada, ó. Não aconselho, mano, vocês usar Super Bond. Ele fica branco e resseca, mano. Daí aqui, ó, sem mais delongas aqui, molecada, que eu já enrolei demais esse vídeo. Eu vou instalar aqui, ó. Botar esse quadro mais pra parede, pra tentar apoiar. É bem facinho aqui, ó, viu, molecada? Parece que é um bicho de 7 cabeças, tá ligado? Mas não é, um bagulho fácil. Vocês vêm aqui e caçam o buraquinho, ó. O buraquinho tá aqui. Ó, daí vocês vêm aqui, puxa aqui. E empurra o bico da câmera aqui, ó. Se vocês quiserem, ó, vocês colocam seus pininhos. Mas meu pininho deve estar perdido pro chão, nem vou colocar. Já sei colocar aqui, ó. Daí vocês deixam meio aqui assim, ó, tá vendo? Ele enfiado lá. E só vem encaixando a câmera, ó. Só vem colocando. Ó, é bem fácil mesmo. Você só vem ensinando a câmera aqui, ó. Mais uns dias aí, molecada. Vou estar pintando essa bike aqui, ó. Daí vocês deixam no comentário aí que cor que fica da hora pra ela. Daí vocês deixam no comentário aí. Daí nós pode estar vendo aí que cor que nós pinta ela. Ver se eu deixei minha câmera dobrada. Gente, se a câmera ficar dobrada, é perigoso ela estourar, viu, dentro do negócio. Eu acho que eu deixei minha câmera dobrada. Vou tirar ela aqui pra poder ver. Ó, eu tirei dali. Não, ela não tava dobrada. Ó, tirei dali, deixa eu só ver que coloca de novo. Ela vai aparecer ainda. Aí, ó, viu? Apareceu. É fácil, molecada. É simples. Simples de tudo. Você bate aqui, olha lá, o pino já tá lá. Aí você só vem com a mão aqui assim, ó, puxando o pneu pra dentro. Ó, daí você vai empurrando a câmera não pode ficar pra fora. Tem que ficar sempre no exterior do pneu. Daí você vem aqui, ó, só puxando ela mesmo. Ó, daí, ó, aqui já não vai ter mais como, tá vendo? Se eu poder puxar o pneu pra cá. Daí, ó, eu vou pegar a chave de fenda, ó, tampinha. Daí eu vou pegar a chave de fenda, ó. E vou vir bem inspiradinho. Vou cuidar pra não rasgar a câmera. Que é bem fácil de rasgar.
Só ver. Aí, ó. Porque na câmera aqui, ó, nossa, é perigoso furar. Ó. Daí você vem do outro lado. Põe no aro. Ó, põe sempre no aro e puxa pra dentro. Ó, você enfia, põe ele sempre no aro e puxa pra dentro. Voltei aí, ó. Desculpa aí, porque como a memória do celular é cheia, então fica cortando os vídeos aí, ó. Mas desculpa aí. Aqui, ó, eu coloquei aqui a câmera, tá vendo? Coloquei a câmera, puxei o pneu pra trás, aqui, ó, encaixa o pneu no aro. Daqui, ó, essa parte aqui é fácil, viu? Você só vai encaixar aqui e apertar as portas. Cadê meu grifo? Tá ali, ó. Daí você só vem aqui e solta. Ele, eu vem aqui. Aí você vem aqui e centra o ar, ó. Meu primo vai centrar o ar aqui pra mim. Aqui. Usando os dois mic. Aí você vem aqui. Não, pro outro lado. Ó. Só vem aqui e aperta. Não aperta muito, aperta um pouquinho. Você ia conseguir centrar o ar, certo? E aperta o outro lado. Daí você vai deixar um pouquinho, daí você precisa ver bastante. Assim. Aí. Esse bagulho é duro. Já também. Daí o pneu vai estar aí, ó. Eles não reparam não que meu pneu tá torto mesmo. Meu aro tá torto. Olha só disso que tá. Tá um S, molecada. Só deu. Então eles vão apertar. Eita. Daí vocês vêm aqui, ó. Encaixa aqui. Essa bomba aqui, molecada, eu não uso ela por encher pneu. Porque ela é meio ruim. Eu só vou encher aqui pra mostrar pra vocês. Entendeu? Aí mais uma vez aí, né? Porque essa bosta desse celular fica cortando o vídeo. E, ó, eu dei uma enchidinha aqui mais ou menos, ó. Só pra ver mesmo, na hora que cortou o vídeo. Só vou encaixar esse aqui pra poder encher pra vocês verem. Tá vendo? Daí vocês só vêm copiando. O bagulho aqui, ó. O bagulho é o Lepta. A câmera fica novinha, folha de novo. Ó. Tá dura já. Só mexe aqui. Ó, durinho já. Só mais um pouquinho. Meu primo vai tirar aí pra mim. Onde é que eu tiro? Aqui, ó. Aí, ó, pra vocês verem aí, ó. Olha aqui. Ó. O bagulho tá cheio, tá igual esse aí, aqui, ó.